sobre 7 peixes que você não deve comer, que são preferencialmente deixados de lado. Mas antes de você dar a primeira mordida, tem algo que eu preciso te dizer. Nem todo peixe é igual e alguns podem fazer mais mal do que bem. E eu vou te mostrar os 7 peixes que você deve evitar. Pessoal, esse tema aqui é muito legal. Então, me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E também escreve aí, me fala qual é o seu peixe preferido, né? É o salmão, é o atum, é a sardinha, é o cação? Eu particularmente gosto muito do atum. E você, qual é o seu peixe preferido? Escreve aí no chat e escreve aí nos comentários que eu já vou aqui sem enrolação, pessoal. Sem enrolação e já direto para o 7º peixe, que é polêmico. É polêmico porque ele é um dos peixes mais consumidos aqui pelo pessoal, que é tilápia. Pois é, ué, como assim, doutor João? Tilápia eu devo evitar? Por que eu devo evitar a tilápia, né? Todo mundo fala que a tilápia é saudável, a carne dela é tão branquinha, então por que a tilápia deve ser evitada? Pessoal, tilápia é um dos peixes mais consumidos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas por que ela não é uma boa opção? Por um simples fato, que ela tem mais ômega 6 do que ômega 3. Então é o mesmo motivo que faz com que o óleo de soja não seja saudável e o óleo de oliva, o azeite de oliva, seja saudável. Enquanto o óleo de soja tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, o azeite de oliva tem muito ômega 3 e pouco ômega 6. E nos alimentos é sempre preferencial que eles tenham mais ômega 3 do que ômega 6, porque o ômega 6 em excesso causa inflamação, pressão alta, aumenta o risco cardíaco, e a tilápia é justamente um dos peixes que tem menos ômega 3 em relação ao ômega 6. Por que isso acontece? Porque a tilápia é criada no cativeiro. E aí eles dão ração para a tilápia. E essa ração não é rica em ômega 3, porém é rica em ômega 6. E mais do que isso, pessoal, além dessa razão ômega 6, ômega 3 não ser vantajosa, não ser tão interessante, muitos fornecedores utilizam produtos químicos cancerígenos banidos em diversos países para combater os parasitas nos criadouros de peixe. E muitos fornecedores também utilizam altos níveis de antibióticos, o que pode contribuir para gerar resistência microbiana, resistência aos antibióticos, o que é extremamente indesejado, porque vai fazer com que as bactérias fiquem resistentes aos antibióticos que nós temos, ficando superbactérias que não são combatidas por essas medicações. Então, esses são os motivos que fazem com que a tilápia não seja uma boa opção, e a gente vai ver daqui a pouco também que é melhor sempre a gente optar, quando possível, pelo peixe não criado em cativeiro, e é justamente o que não acontece com a tilápia, que é, via de regra, cultivada, criada nesses ambientes, tá bom? 6º peixe, pessoal, e esse é o peixe cavalinha ou cavala verdadeira. Existem várias espécies chamadas de cavala ou cavalinha que são consideradas saudáveis, mas a cavala verdadeira costuma ter altos níveis de mercúrio. Esse mercúrio, ele se acumula no corpo e pode causar diversos problemas neurológicos, renais, problemas do desenvolvimento da criança caso uma mãe grávida, uma gestante, consuma um peixe rico em mercúrio. Isso pode gerar prejuízos para o desenvolvimento do feto. A cavala verdadeira é um peixe predador que está lá, ó, no topo da cadeia alimentar, e por esse motivo ele acaba acumulando toxinas, o fenômeno da magnificação trófica. Então o peixe pequenininho, ele tem pouco mercúrio, mas quem come o peixe pequenininho vai comer 2 peixes pequenininhos, então vai ficar com peixe com mercúrio de 2 peixes pequenininhos. A cavala, um peixão que come vários peixinhos, vai ter ao final acumulado o mercúrio de todos aqueles
peixinhos e ela não vai se livrar deste metal pesado. Então ela vai acumulando as toxinas, os metais pesados ao longo do tempo, que não são eliminados pelo peixe e acabam persistindo, continuando no tecido, na carne do peixe. E aí quando você come esse peixe com a carne cheia de mercúrio, adivinha para onde vai esse mercúrio? Para o seu corpo. Então é por esse motivo que a gente deve evitar a cavala verdadeira. O quinto peixe é o peixe relógio. Ele é um peixe de águas profundas, não é muito popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia é muito conhecido, é chamado de Orange Roughy. Roughy é R-O-U-G-H-Y e Orange da cor laranja. E ele é conhecido por viver muito tempo, ultrapassando os 200 anos em certos casos. E eles não amadurecem antes dos 30 anos. Então, se você consumir um peixe relógio, provavelmente você está consumindo um peixe de pelo menos 30 anos. Ou seja, são 30 anos acumulando toxinas e metais pesados como mercúrio, arsênico, cádmio, chumbo, e esses 4 metais que eu falei agora, eles são justamente os principais quando o assunto é intoxicação por metais pesados. E quais são os problemas que os metais pesados podem gerar? Inflamação, fadiga, confusão mental, depressão, problemas circulatórios, problemas nas artérias. E o peixe relógio, o Orange Roughy, ele tem níveis de mercúrio 10 vezes maior do que a média de outros peixes. Então, os níveis de mercúrio dele são bem maiores, por exemplo, são 6, 7 vezes maiores, por exemplo, do que os níveis de mercúrio do atum, que é um peixe que a gente vai ver que é saudável, mas que nós precisamos tomar cuidado por conta exatamente dos níveis de mercúrio. Então, o peixe relógio tem quantidades absurdas de mercúrio e por esse motivo deve ser evitado. E, além disso, ele também é pobre em ômega 3 e ele corre risco de extinção, porque ele é um peixe de grandes profundidades, então é difícil cultivar esse peixe num criadouro e estão pescando muito, porque ele é muito apreciado. E isso acaba colocando em risco a continuidade da espécie e todo o ecossistema marinho. E olha, já que a gente falou de mercúrio, os próximos 3 peixes que eu vou te falar também apresentam níveis elevados desse metal e por esse motivo devem ser evitados. Antes de eu falar, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe esse like. Vamos fazer com que esse vídeo viralize. Então muita gente não sabe que peixe, dependendo do peixe, pode causar prejuízos. Não é porque é peixe que é saudável. Então não é todo mundo que tem essa informação. Não é todo mundo que sabe, por exemplo, que um peixe que eu vou falar daqui a pouco, que é o cação, ele não deve ser consumido. E é bastante popular aqui na nossa culinária. Então curta esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso vai fazer com que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Então a sua curtida pode fazer com que uma pessoa também descubra quais são os peixes que ela deve evitar. Então vamos lá. Peixe 4, peixe 3 e peixe 2. O espadarte, que é aquele peixe-espada grandão, que a gente chama erradamente de peixe-espada. O nome dele, na verdade, é espadarte, aquele enorme mesmo que o pessoal da pesca esportiva adora pegar, que é lindo. O cação, que é uma espécie de tubarão, e também o peixe-agulha. Esses 3 peixes têm altos níveis de mercúrio, tanto pelo fato de terem uma vida longa, e aí eles vão acumulando esse mercúrio ao longo dos anos, como também pelo fato de serem predadores, e vão acumulando o mercúrio dos peixinhos pequenos que eles consomem. E quais são os riscos do mercúrio? Problemas cardiovasculares, imunológicos, endocrinológicos, neurológicos, pode causar osteoporose, falência da tireoide, falência da glândula adrenal, problemas para o feto. E uma curiosidade, que os peixes do mar Mediterrâneo, lá na Europa, África, norte da África, eles costumam ter muito mais mercúrio do que os peixes do Oceano Atlântico. Beleza? Então isso aí é só a título de informação. E o nosso primeiro peixe, que deve ser evitado. Eu sei que muita gente aqui não teria nem coragem de comer esse peixe. Eu, particularmente, adoro esse peixe. Quem gosta de comida japonesa talvez já tenha tido a opção de consumi-lo. Ele é muito apreciado na culinária japonesa, que é a enguia. Pois é, pessoal, a gente sabe que em alguns casos a carne crua da enguia, o sangue da enguia podem ser prejudiciais para o nosso organismo, mas isso é facilmente resolvido cozinhando o peixe.
Agora, a enguia, ela absorve muitas toxinas do ambiente. Então já fizeram um estudo vendo, por exemplo, que a enguia tinha corante de roupa, tinta de roupa. Então lá em Taiwan, onde eles comem muita enguia, as enguias possuem grandes concentrações de cádmio, que é um metal que pode causar osteomalácia, que é quando os ossos ficam fracos e moles, e também pode causar distúrbios renais. E mais do que isso, o consumo da enguia não é sustentável, porque é difícil de criar enguia em criadouro, em cativeiro, e essa pesca excessiva e a destruição dos habitats também acaba colocando a espécie em risco. Então, além dessas dicas que todo mundo fala, quando vai chegar aí na Semana Santa, na hora de comprar o peixe, como escolher o peixe, o ideal é escolher peixes menores, peixes jovens, porque eles têm menos chances de terem acumulado toxinas ao longo de todo esse tempo. Pessoal, os peixes são muito importantes para a nossa alimentação. Então aí de 2 a 3 vezes por semana é interessante sim consumirmos peixe, tá bom? Além disso, é importante você fazer atividade física, ter uma dieta saudável como um todo, controlar a sua ansiedade, dormir bem, não beber, não fumar. Tudo isso, todas essas mudanças no estilo de vida serão capazes de transformar a sua vida para melhor. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade. E de quebra, você também vai aprender a controlar a sua pressão sem remédio, seu diabetes sem remédio, seu colesterol, sua ansiedade, sem sono, tudo sem precisar de remédio, de médicos e de exames. Então, olha, se você ainda não leu o meu livro, você está perdendo tempo de ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia. Então, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 25,90 na versão digital. Basta você preencher os seus dados que, assim que o pagamento compensar, você receberá o arquivo do livro na sua caixa de e-mail. E se você não gostar, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro, você tem a garantia incondicional de satisfação e eu faço isso porque tenho convicção e certeza que o conteúdo que está no livro vai ser fundamental para você transformar a sua qualidade de vida para melhor. A Palmira falando aí que já tem o livro e recomendo, ó. A Palmira é uma das milhares de leitoras que já adquiriram e que já colocaram as orientações do livro em prática e por isso colheram os ótimos frutos de um estilo de vida saudável.